Boa noite. Oh. Bom dia, igreja. Graças e paz. Como é que foi a semana? Boa? Não? Quantos aqui tiveram alguma parte da casa destelhada aí? Alguém teve? Nós chegamos aqui. Aqui estava um rio. Aqui molhou tudo. Aqui, além de ter quebrado a telha, quebrou um cano. Já não tinha água, né? Agora ficou com mais água, ficou o cano. Mas graças a Deus, não queimou nada. Tivemos aí só 15 telhas quebradas. Mas nós sabemos que em tudo Deus está no controle, né? Esse vento chegou quase aí a 90 km por hora. E aí perguntaram para mim, pastor, mas não, em Bandeirantes não tem esses ventos fortes. Tem sim, querido. Desde que eu era criança tem, né? A minha mãe conta que a casa que nós morávamos foi destelhada e eu tive várias situações do mesmo jeito, né? Aí perguntaram assim, pastor, mas fizeram lá aquele monumento lá na entrada da cidade e depois daquilo Bandeirantes mudou. Gente, preste atenção numa coisa. Nada que o nosso inimigo pode colocar na nossa vida tem o poder de nos paralisar. Amém? Nada. O diabo pode criar qualquer artifício. Ele nunca vencerá. Ele nunca vencerá o povo de Deus. Amém? Eu quero que você entenda isso. O que acontece muitas vezes na nossa vida, querida, é que nós perdemos a nossa identidade. Nós deixamos de entender quem nós somos. Nós somos um povo a qual o Senhor nos libertou e verdadeiramente somos livres. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. O dia que você perder esse entendimento, você é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa te arranca você da posição que você é em Cristo. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus age na nossa vida, na nossa cidade, né? E aí gera algumas polêmica, algumas pessoas colocam alguns vídeos aí na rede. Irmãos, aprenda uma coisa. Deus age mediante a nossa fé. Tudo na nossa vida vai sempre resumir em fé. Tem pessoas que têm uma fé muito doida e elas têm um sonho doido e uma fé doida e elas conseguem alcançar aquilo. Porque Deus honra a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esses dias eu achei interessante. Eu estava ouvindo um pastor pregando e ele falou assim, cuidado, o diabo é ladrão. E uma das coisas que ele tem tentado roubar de nós é a nossa fé. Porque o dia que Satanás conseguir roubar a nossa fé, nós nos tornamos pessoas normais. Mas nós não somos normais. Amém? Nós somos espirituais. E isso precisa ficar bem claro diante do reino do Espírito. Por muito tempo nós vemos a igreja perdendo uma identidade. E quando você perde a identidade, fica muito complicado você seguir à frente, porque você não sabe o que você tem direito, você não sabe o que você pode fazer, porque você perdeu essa identidade. E a igreja, por algum tempo, a igreja ela deixou a essência. Ela parou de ser aquela igreja que tinha o único desejo de cultuar o Senhor, e passou a ser uma igreja de programa. O que eu vou criar vai atrair pessoas? Será que as pessoas não crentes, o que elas estão pensando sobre a igreja? Irmãos, eu tenho algo no meu coração. Eu gosto muito das veredas antigas. Eu gosto muito daquilo que a palavra diz que eu tenho que seguir. E às vezes a gente fica pensando, mas como que não vai ser a igreja depois da pandemia? Irmão, quem é crente é crente. Entendeu? A pandemia, que nem postaram hoje para mim, ela não deixou ninguém mais crente nem descrente. Ela só revelou aquilo que as pessoas são. Ela não mudou nada. Porque aquele que não orava, continuou não orando. Aquele que não lia a palavra, continuou não lendo. Então a pandemia, ela pode ter mexido com a nossa parte
a nossa parte da alma, ela pode ter mexido na nossa parte emotiva, mas muitas vezes ela não mexeu em nada na nossa fé. E é muito nítido a gente ver isso acontecendo. Quem tem fé, quem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, quem entendeu a salvação, quem entendeu a filiação, esse não muda diante de qualquer circunstância. Amém? Quando foram levados cativo os príncipes de Israel, eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles continuaram sendo os mesmos. Olha, rei, nós não comemos esse tipo de comida. Olha, nos dê comida assim, assim. E a Bíblia diz que passou algum tempo, eles estavam mais viçosos do que os outros. Ou seja, eles não se contaminaram com a comida do mundo. Oh, aleluia. Você está entendendo, querido? O que nós precisamos entender é que nós temos uma identidade. A igreja não precisa fazer programa para que os não crentes fiquem, nós vamos para lá. E muitas vezes é só emoção. Se você olhar o ministério de João Batista, ele pregava onde? Onde João Batista pregava? Deserto. E qual era o teor da pregação de João Batista? Arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. E o que aconteceu com João Batista? Ele esvaziava a cidade e enchia o deserto. Com uma simples pregação, arrependei-vos. Como nós temos que aprender a arrepender? Às vezes nós achamos que arrependimento é remorso. Arrependimento não é remorso. Arrependimento ele transcende isso. É quando você entende a sua posição diante de Deus. Quando você olha para você e olha para a santidade de Deus. A Bíblia diz que os anjos, eles estão diante de Deus. E a única coisa que sai da boca deles é santo. Santo. Talvez eles tenham até outras coisas para falar, mas eles não conseguem, porque o que eles veem é santidade. Aleluia. Podemos entender isso? Nós não estamos aqui hoje por causa de um programa. Nós estamos aqui hoje porque nós temos um Deus santo que ama os seus filhos. Quando os seus filhos se reúnem, aleluia. Vamos ficar em pé. A tua adoração, ela pode sair desse lugar hoje. E ela pode chegar diante do trono de Deus. A tua oração hoje, sabe o que ela pode fazer? Ela pode perdoar muito pecado. Xeremanarasori alabá, recalamanaianaianaise. Deixa o Espírito Santo falar com você. Senhor, nós nos colocamos nessa manhã diante da tua presença e clamamos, Senhor, pela tua misericórdia na nossa vida. Nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito diante do Senhor. Perdoa, Deus, o nosso pecado como igreja, coletivamente e individualmente. Vai falando com Deus, querido. Abre o teu coração. Apresenta a Ele a sua adoração. Recalamanaiandarasori alabassor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa algo novo sair do teu coração. Deixa algo novo sair da tua vida nessa manhã. Oh, aleluia! Deus diz que Ele não tem prazer no ajuntamento de pessoas hipócritas, mas Ele tem prazer no ajuntamento do santo, aonde Ele pode vir e passear no meio deles. Oh, aleluia! Arrependei-vos, arrependei-vos.
tocai a trombeta em Sião, levantai os adoradores da terra, e anunciai a grande salvação que haverá no meio deles. Recamanassori alabaremanasso, recalamanai nayanaisore, recalamanasso. Abra sua boca e adore o Senhor, abre ela. Xeremanassori alabar, recalamaienesore. Falarei a esse povo dizendo: a oração em línguas traz descanso. Sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Xeremanassori alabá. Coloca a mão no teu coração, Senhor. Deixa o Espírito Santo dominar teu coração. Uma das expressões do Espírito Santo é dínamo. Dínamo vem de dinamite. Quando ele entra na nossa vida, querido, algo tem que acontecer. Aonde há a presença do Espírito Santo tem que acontecer algo. Tem que acontecer mudança. Tem que acontecer arrependimento. É isso que a presença do Espírito Santo faz na nossa vida. Ele mostra quem nós somos de verdade. Às vezes nós apresentamos, mas nós não somos o que nós apresentamos. Às vezes nós falamos aquilo que nós na verdade não somos. E somente em Deus Ele pode revelar quem nós somos. E nós somos pó. Deus é grande e nós somos pequenos. Ele é digno de toda adoração e não o homem. O homem não é digno de nada. O homem é digno somente de misericórdia diante de Deus. Xeremanassori alabá, recalaianaianasso. Levante sua voz, querido. Levante sua voz, levante sua voz. Levante, deixe todo o medo sair da sua vida. Agindo Deus, quem pode impedir a tua adoração? Deixa o Espírito Santo tocar você. Se há coisa na tua vida para se acertar, se acerte agora. A Bíblia diz que aqueles que se apresentam diante de Deus, é necessário que Ele tenha as mãos limpas e o coração puro. E somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Somente o Espírito de Deus pode trazer isso. Deixa Ele limpar teu coração. Deixa Ele arrancar o pecado. Deixa Ele arrancar as culpas. Você não é mais escravo do medo. Aleluia. Recamamassori alabassou. Deixa o Espírito Santo tomar você. Deixa o fogo dele te incendiar. Charamanassou. E me secas com uma canção. Deixa as lágrimas rolarem, querido. De libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. É verdade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Que doçura é isso, querido? Que coisa boa. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa ele tocar. Tu me desvendas com uma melodia e me secas com uma canção de libertação. Aleluia. Dos meus inimigos, todos os meus medos se vão. Olha os medos indo embora. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre
medo. O mundo, ele está tremendo, ele está com medo, porque eles não têm a esperança que nós temos como igreja do Senhor. Nós podemos confiar no nosso Deus, embora as tempestades estejam fortes, os ventos estejam derrubando tudo lá fora, mas nós estamos seguros no Senhor, nós estamos seguros naquele que nos fortalece. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, aquele que cuida de nós todos os nossos dias, em todos os detalhes. Muitas das vezes, lá fora parece que não há esperança, parece que as circunstâncias que nos cercam, parece que vão nos abater, mas o amor do Senhor, aquele que descansa no amor do Senhor, ele é fortalecido todos os dias, ele é guardado todos os dias. Então nessa esperança é que nós devemos todos os dias descansar, é todo dia que nós devemos confiar. É nessa esperança que nós temos que nos agarrar todos os dias, descansar nos braços do Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Só a igreja agora. Em teus braços. Sim, Jesus, tu és o nosso descanso, porque não há ninguém como tu, Jesus. Tu és tudo que nós mais amamos, Senhor. Tu és tudo que nós mais queremos, Senhor. Nosso coração queima por ti, Jesus. Incendeia as nossas vidas, Senhor, todos os dias. Todos os dias, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és digno, Senhor Deus, de ser adorado. Tu és digno, Senhor Deus, de receber toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Um Deus tão completo. Um Deus tão perfeito. E nos ama assim como nós somos. Pequenos, falhos. Oh Deus, molda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, todos os dias. Oh Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
para sempre. Amém. Levante suas mãos aos céus, querido. Repete esse refrão. Glória a Ele, a glória. Somente a Ele a glória. Somente a Ele a honra, glória, poder, majestade. Para todo sempre. Aleluia. Aplauda Ele, querido. Aplauda Ele. Ele é o teu Deus que morreu por você. Ele derramou todo o teu sangue para que eu e você fôssemos libertos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assentai, querido. Abre comigo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Eu acordei com essa palavra hoje. A palavra que veio ao meu coração hoje falou para mim sobre as veredas. A Bíblia diz para nós não desprezarmos as veredas antigas, e nem que nós removamos os marcos. Nós precisamos voltar às veredas, às verdades de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde vós à margem do caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Bom, quando nós meditamos nessa palavra e vemos que Deus está dizendo, olha, se ponha à beira do caminho. Querido, quando nós temos essa visão do caminho, caminho para nós significa escolha. Para onde você vai? Para onde você tem planejado seguir a tua vida? Tem algumas pessoas que dizem, pastor, eu não faço plano nenhum. Irmão, está errado. Nós precisamos ter plano. Nós precisamos saber para onde nós vamos. Esses dias atrás eu estava andando na rodovia e eu vi no para-choque do caminhão escrito assim, não me siga porque eu estou perdido. Não, nós somos luz. E as pessoas vão olhar em nós e verá que poderá seguir esse Deus que nós seguimos. Amém? Então tem algumas coisas que nós saímos do caminho. E Deus então diz aqui através do profeta, ele diz assim, olha, perguntai-vos pelas veredas antigas. Então às vezes nós temos que perguntar para aqueles que estão mais adiante do que nós na vida espiritual, e perguntar, qual é o caminho? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Irmãos, como é difícil nós tirarmos algumas coisas da mente, ensinamento errado na mente de pessoas. Pior do que você ministrar para um pecador é você ministrar para uma pessoa que tem uma teologia errada, um ensinamento errado. Na questão de nós ofertarmos a Deus e trazemos os tributos a Deus, irmãos, nós não temos que ir muito longe. Esses dias uma pessoa chegou, pastor, eu perguntei para um técnico do Sebrae como é que eu dizimo. Irmão, eu me senti muito mal. Porque o dia que você tiver para perguntar para um técnico do Sebrae aquilo que é espiritual, irmãos, olha, ninguém dizima sem ter um entendimento real de Deus. Ele pode até entregar algo para Deus, mas o dizimar é diferente. O dizimar é reconhecimento. Você está entendendo? Quando eu dizimo, eu reconheço quem é Deus. Aí eles falam assim, mas o dízimo é da lei. Irmãos, o dízimo para nós
ele é só o começo. Porque Jesus, ele é o quê? Ele é tudista. Ele diz, vende tudo que você tem e dá. O dízimo é o mínimo que nós podemos entregar para o Senhor. E às vezes pessoas me perguntando, pastor, eu tenho que dizimar disso, eu tenho que dizimar daquilo. A Bíblia diz que eu tenho que dizimar de tudo aquilo que passa pela vara do pastor. Ou seja, toda a ovelha que ele conta, né, que era assim que eles faziam. Então isso passa a ser tributo para a nossa vida. Irmãos, eu fui empresário muitos anos, vocês sabem a minha história. Os momentos que eu mais prosperei é quando eu entendi quem era Deus, que Ele era aquele que podia me dar alguma coisa. Enquanto eu tentei buscar pela minha força, irmãos, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhava e sempre estava devendo para alguém. O dia que eu entendi que o meu trabalho é descansar na palavra, aí as coisas então começaram a funcionar na minha vida. Então, irmãos, quando nós falamos em dízimo, eu tenho dificuldade, sempre eu deixo o pastor Renato falar, porque às vezes as pessoas me acham um pouco mais incisivo na questão, porque eu entendi. Irmãos, eu entendi que dízimo e primícia não é se eu quero, já faz parte da minha vida. Agora a oferta é semente. Eu sempre entendi, oferta é semente. Quando você traz uma oferta, é uma semente que você planta. Quero convidar você, que trouxe o teu dízimo, tua oferta, tua primícia, a trazer nesse momento. Pode levantar aqui. Aleluia. Alguém traz uma toalha para mim de papel e um pouco de álcool, fazendo um favor. A glória para sempre. Obrigado, Deus, porque meu povo entendeu e eles buscaram a vereda certa e eles estão andando nessa vereda. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém mais forte, hein, não? Aleluia. Quero chamar aqui o pregador, não da noite, mas do dia e da noite. Pastor Renato, discípulo amado, qual Deus tem colocado nesse canal de Deus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, querido. Podem se sentar. Amém. Que presença maravilhosa do Espírito Santo nesse lugar. Amém. Ele está aqui. Agora eu entendo Pedro, enquanto ele estava lá naquele monte da transfiguração, que aparece naquele lugar Elias e Moisés. Pedro olha e fala, mestre, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e Elias. E vamos ficar aqui para sempre te adorando. Esse é um ambiente de glória. Amém, querido? Um ambiente que Deus fala e se revela. Tem muitas pessoas que criticam a igreja do Senhor e acabam saindo da igreja. E aí eles vão para um outro extremo. Eles falam assim, nós não precisamos de igreja. Nunca caia nessa, querido. Às vezes você vai receber muitos vídeos, áudios, criticando a igreja. E é interessante que quando ali, através do apóstolo Paulo, ele vai escrever para uma igreja local. Corinto, Éfesos, né? Ele vai escrever para uma igreja. Porque Deus, querido, Ele fala num todo. Ele fala de um modo geral, mas Ele conhece também o particular. Deus conhece você. Então nunca caia nessa, querido. A igreja é só um sistema. Tem pessoas que fazem disso sistema, tem pessoas que fazem disso uma facção, na verdade. Mas nunca caia no engano do diabo. Nunca caia no engano do diabo de se isolar, de viver isolado, de achar que não precisa do irmão, de olhar só para os defeitos do irmão. É interessante que essas pessoas se juntam e ficam lambendo as feridas. Ah, o fulano de tal fez isso comigo. O fulano de tal, olha, a igreja lá que eu saí era isso, e ficam lambendo as feridas. O que eles vão produzir na vida?
Nada. Estão feridos. Precisa da cura. Amém, querido? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa manhã, do dia 23, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, um texto bem conhecido que você conhece. Creio que você que está visitando, que não pertence a essa igreja ainda, você também já deve ter ouvido esse texto. Jesus andando sobre as águas. Diz assim, no versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Feche teus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Deus, como está sendo maravilhoso estar aqui. Como tem sido bom estar aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor, Pai, continue a falar, Senhor Deus, ao nosso coração. Continue a ministrar na tua igreja. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor nos sondou, Pai. Então, Senhor Deus, que o Senhor sopra agora, trazendo vida através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Sexta-feira eu fui chamado para pregar num escritório de contabilidade. Ele sempre tem esse tempo, né? E eu estava falando para eles o que esperar de 2020. O que esperar? O que esperar desse ano, que é um ano atípico? É um ano que parece, querido, que tudo resolveu acontecer em 2020. Né? Para muitos, tem tirado, a única lição que tirou é que ele tem que usar máscara. Né? Para muitos, a única lição que ele vai tirar de 2020 é que ele tem que passar álcool em gel. Isso nós já devia ter aprendido há muito tempo. Né? Isso nós já devia, os orientais já fazem isso há muito tempo. Né? Uma cultura mais, né, de se cuidar, de higiene. E para muitos vão só aprender isso, querido. Mas nós precisamos aprender. Aprender, querido, aquilo que Deus quer de nós. Em tempos tão difíceis. A igreja, querido, ela é o único organismo na terra que consegue lidar com um inimigo invisível. Com um inimigo que ele não vê. A igreja luta contra Satanás, contra as potestades, contra demônios. Então ela está acostumada. Então ela não pode se desesperar diante de uma situação.
Ela não pode, querido, ficar. O que vamos fazer? A igreja tem que estar acostumada com a guerra. Amém, querido? Sabendo que nosso general nunca perdeu uma batalha. Amém, querido? Nosso general nunca perdeu. Quem comanda o exército nunca perdeu. E nunca vai perder, querido. Deus não vai perder para o coronavírus. Deus não vai perder. Aqueles que são deles e passaram dessa vida, querido, só foram promovidos. Foram promovidos. Né? O nosso irmão Celso foi promovido. E um dia nós vamos nos encontrar. Amém, querido? Então nós discernimos diferente. Nós olhamos a situação e discernimos diferente. Amém, querida? A igreja precisa ter isso. E o que Deus falou ao meu coração essa semana? Sobre termos essas experiências com Deus. É muito bom ter experiência. É isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Se eu pudesse colocar um tema na minha mensagem, era experiências com Deus. Os discípulos tiveram uma experiência. Em especial Pedro teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Nesse dia. Você imagina, você fez o seu trabalho, você está voltando para casa, alta madrugada, de repente você está lá naquele barco, você está, querido, já a certa distância, porque ainda Jesus, depois de despedir os discípulos entraram num barco, Jesus despediu a multidão e Jesus vai orar. Eu creio que Jesus, quando ele ia orar, querido, ele não fazia aquela oração, não, sabe, ali na beira do almoço que a gente faz, aquela oração de 15 segundos, Senhor, que não faça mal, mas que faça bem, amém. Né? Não, querido, Jesus ali gastou tempo no monte ainda orando, e o barco tocando, os discípulos indo embora, e Jesus, querido, chega na beira do mar e fala, ixi, não tem nenhum barquinho aqui, né? Essa é a minha versão, não tem nenhum barquinho aqui, quer saber? Eu vou desafiar a matéria, eu vou desafiar o natural, eu vou ao encontro deles andando por sobre as águas. Andar sobre as águas, querido, eu acho que é impossível, não é? Não é algo impossível? Humanamente, sim. Né? Tem algumas pessoas que acharam uma técnica de correr sobre as águas, mas tem que correr. Mas se chega a 10 metros, você não aguenta mais. Né? Mas andar sobre as águas calmamente, como eu estou fazendo aqui, é impossível. E Jesus vai ao encontro deles. E você imagina o desespero daqueles discípulos, ao olharem e verem alguma coisa branca lá vindo, à noite, escuro, eles olham e alguma coisa está vindo na direção deles, e falam, será que é um outro barco? Será que é alguém com uma vela muito grande, com fogo, uma tocha de fogo vindo? Mas quando eles veem que é um homem, eles ficam desesperados e gritam, é um fantasma. Você imagine 12 homens dentro do barco gritando de desespero, né? O desespero deles gritando. A Bíblia fala que eles gritaram de medo. E o que eles viram? Eles falaram, é um fantasma. E Jesus prontamente acalma eles. Coragem. Acho que alguma tradução vai dizer, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Sou eu. Não tenham medo, ou nada temais. Eu pesquisei em várias Bíblias, a única coisa que é igual em todas elas é o sou eu. Sou eu. Quando eles ouvem essa voz, quando eles ouvem, é Ele, é Jesus. Só pode ser Ele. Eu creio que traz segurança quando você fala, sou eu. Quando você chega lá quando eu chego na minha mãe, aperto o interfone, eu não falo meu nome, eu falo, mãe, sou eu. Ela sabe. Sou eu. Nós precisamos ter essa segurança em Jesus. Segurança tal que Pedro olha e fala assim, mestre, se é o Senhor, manda-me que eu vá ao teu encontro. Me dê uma palavra para ir ao teu encontro. Olha a segurança de Pedro. Olha a segurança no mestre.
Essa é a primeira experiência que Pedro teve. A experiência, querido, do sobrenatural. A experiência de fazer o que Jesus estava fazendo. A experiência de fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Isso nós podemos fazer quando nós temos segurança de quem nós somos, segurança daquilo que ele é. Nós podemos fazer o que ele fez e o que ele faz. Nós temos que ter essa segurança. Ouvir a voz de Jesus. Sou eu que estou no meio da tempestade, sou eu que estou no meio da adversidade, sou eu. Você precisa ver Jesus, querido, no meio da fornalha, no meio da fornalha. É em dias difíceis que nós vemos Jesus, que nós vemos o agir dele, que nós não ficamos desesperados, que nós somente ouvimos: Senhor, se é o Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está fazendo. É em dias assim, querido, que nós precisamos ouvir e ter confiança naquilo que Deus é, naquilo que, querido, porque senão é uma perda de tempo nós sentarmos e ouvirmos, mas quando nós chegarmos diante da adversidade, do problema, a gente não conseguir entender que é Ele que está nos levando, é Ele que está junto com a gente. Nós precisamos aprender que Ele está no meio do caos, que Ele está no meio, né? Ele está no meio nos direcionando, colocando em ordem a nossa vida. Amém? Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas, e ali Deus começou a colocar em ordem. Talvez a sua vida está sem forma e vazia, deixa Deus colocar em ordem, deixa Ele começar a acender a luz, deixa Ele começar, querido, colocar a sua vida em ordem. Permita-se isso. Permita o Espírito Santo agir na sua vida. Não tem melhor experiência que nós podemos tirar de 2020 do que Deus trazendo segurança ao nosso coração. Não tem melhor experiência. Não tem, querido. Não tem. Talvez o teu sonho é trocar de carro. Talvez o teu sonho é trocar de casa. Muito bom, é sonho. Mas, querido, se você não entender aquilo que Ele é em você, isso vai ser só mais um sonho. Quando você conquistar, você vai lutar por outro e vai ficar uma vida assim. Só isso. Mas Deus tem mais para você. Amém, querido? Deus tem mais. Essa experiência que Pedro teve, em que ele olha: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E qual foi a resposta de Jesus? Vem, vem. Que Jesus humilde, né? Que Jesus maravilhoso, que compartilha o seu poder com a gente. Compartilha, querido, obras maiores ainda, Ele fala que nós vamos fazer. Ele fala: vem, vem. Querido, você tem o vem de Deus já. Você já tem, vem ao meu encontro. Vem. Ele chama vem, e Pedro vai. E no versículo 29 ainda: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele vai na direção de Jesus, querido. Ele tinha um foco. Ele tinha, querido, eu vou até Ele. Ele tinha uma direção bem definida. Ele tinha algo. Ele saiu não olhando para o vento, não olhando para as estrelas, que devia estar lindo aquele céu, mas ele vai em direção de Jesus. Enquanto ele vai em direção de Jesus, ele faz o que Jesus está fazendo. Ele anda sobre as águas. Querido, você tem que ter um centro, algo centralizado na sua vida. Precisa ser Jesus, precisa ser Ele. Não tem outro, querido. Eu estava lendo um livro alguns dias atrás. O nome do livro é Ocupado Demais para Orar. O pastor Bill, um pastor americano, ele estava falando, ele conta a experiência de um irmão na igreja. A igreja dele muito grande. Ele chegou um dia no irmão, o irmão apareceu na igreja, depois de muito tempo apareceu.
E ele foi dar um abraço no irmão. E ele perguntou: meu irmão, que saudade de você, por onde você anda? E aquele irmão falou: pastor, eu estou trabalhando demais, a empresa está crescendo, eu não paro mais em casa, né? E eu estou viajando, e é viagem, pastor, e muitas viagens, e a nossa empresa está crescendo, graças a Deus, Deus está abençoando, né? E a pessoa acha que porque Deus está abençoando e está crescendo, Deus está aprovando aquilo lá, né? Deixa eu até corrigir, a pessoa acha que Deus está abençoando, mas às vezes Ele está fazendo na força do braço, mas uma hora vai quebrar o negócio. E ele achou que por estar crescendo, ele não precisava mais de Deus. E o pastor olhou para ele e falou: mas meu irmão, eu quero te convidar a algo. Eu quero te convidar todos os dias, pela manhã, você gastar 10 minutos do seu tempo lendo a Bíblia e orando. Mas pastor, eu não tenho tempo. A gente sempre prioriza aquilo que é mais importante. Eu gostaria que você priorizasse isso na sua vida. E ele começou a fazer isso. Ele tinha uma cadeira de balanço na casa dele, no escritório dele. E todo dia de manhã, em 6 meses, ele sentava naquela cadeira com a sua Bíblia, balançando e orando. Aquele empresário começou com 10 minutos, 15, 20. 6 meses depois, o pastor é chamado para ir jantar na casa deles. E aquele irmão olha e falou: pastor, vem até o meu escritório. Nisso a esposa daquele irmão vem atrás também. E ele mostra aquela cadeira de balanço. E ele fala: pastor, aqui eu tenho tido as maiores experiências com Deus. Deus mudou a minha vida. É aqui, pastor, que eu estou tendo esse tempo de oração. E o pastor perguntou: e o que está mudando na sua vida? E a esposa dele atrás falou: pastor, ela não aguentou, entrou na conversa, ela falou: pastor, tudo mudou na nossa vida. Ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Pastor, eu tenho um outro homem dentro de casa. É um outro homem, é uma outra pessoa. Tudo que ele faz agora é em direção a Jesus. A nossa empresa, pastor, nossa empresa tem dias que ele passa a manhã inteira nessa cadeira e nunca cresceu tanto. Pastor, nossa vida mudou. Nossa vida mudou. E aquele homem, querido, ele começou a construir igrejas pelos Estados Unidos, aquele empresário, pelo mundo. Deus começou a usar ele, e Deus começou a abençoar ele, querido, porque ele começou a construir várias igrejas pelo mundo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz quando eu vou em direção a Jesus. Quando eu olho para Ele, centralizo a minha vida nele. Ele não tem outro segredo. Não tem. Não tem 20 passos para a vitória, 10 passos para a vitória. Tem, querido, você caminhar em direção a Jesus. É uma coisa só. É uma coisa só, querido. Quando Jesus olha para Marta, Marta vai falar para Jesus: Jesus, não te importa que minha irmã esteja aí e a tarefa está tudo parada, a louça suja. Eu estou aqui trabalhando. Mas é interessante que Jesus vai falar que Maria não escolheu a única parte. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Tem várias partes no reino de Deus. Curar é muito bom. Aconselhar pessoas é muito bom. Trabalhar em prol do reino é muito bom. Mas a melhor parte é estar com Jesus. É estar recebendo de Jesus. Essa é a melhor parte. Foi o que Maria fez e falou: o serviço pode esperar. As tarefas de casa podem esperar. Mas agora eu não posso perder ele. Não posso perder. Daqui a pouco ele sai daqui. Amém, querido? Nós precisamos estar em direção a Jesus. Em direção a Jesus. E Pedro vai. Pedro vai, querido. Só que em determinado momento da sua caminhada, no versículo 30, Pedro reparou no vento.
Ou seja, bateu um vento. Veio um sudoeste ali, um vento do sudoeste. Né? O surfista que gosta, né? Eu como surfista que sou, né? Eu falo que é o meu esporte preferido. Eu nem sei nadar, né? Então eu não... Mas bateu um vento e ele gritou: Senhor, salva-me. Sabe qual é a experiência aqui, querido, que Pedro estava tendo quando ele reparou no vento? É a experiência do fracasso. É a experiência de reparar, querido, nas coisas ao seu redor e tirar os olhos de Jesus. É a experiência de lutar na força do seu braço. É a experiência de querer trazer para a sua vida algo que só Deus pode te dar. Algo que só Deus. Ele tira o olhar de Jesus e coloca o olhar no vento. E ele passa a olhar, querido, o vento. Passa a olhar o problema. E ele fica com medo. Entra no seu coração um sentimento. Sai aquela segurança da voz de Jesus e entra o medo. Tipo, eu fiz besteira agora. O que eu fiz? Será que eu ouvi mesmo de Deus? Aquela dúvida. Sabe, de quando você vai em direção. Quando você fala assim, puxa vida, eu já distanciei bastante do barco e agora? Entra um medo e ele automaticamente ele começa a afundar. Todo homem, querido, que quer viver uma vida na força do seu braço. Todo homem, querido, que tira o seu olhar de Jesus. Todo homem, querido, que ele está na igreja. Pedro era discípulo. Pedro era discípulo, andava com Jesus, querido. Mas mesmo assim ele tirou o olhar de Jesus e ele focou no problema. Sabe o que aconteceu? Ele começa a afundar. Experiência de fracasso. Aí só resta uma coisa: clamar o nome de Jesus. Clamar: Senhor, salva-me. Essa é a terceira experiência que Pedro tem. A experiência da salvação. A experiência, querido, de ser trazido à vida. Eu estava morto e revivi. Eu estava aqui perdido, fui encontrado. Pedro, querido, provou disso. Senhor, salva-me. Enquanto ele ficasse debatendo ali, eu fico imaginando a notícia no outro dia. Discípulo de Jesus morre do lado do mestre e ele não estende a mão. Qual ia ser a notícia no outro dia? Se Pedro ali, querido, não grita: salva-me. Até agora eu fiquei pensando, não recebi nada do Espírito nesse sentido, mas eu fiquei perguntando: Senhor, será que se Pedro não grita salva-me, o Senhor ia salvá-lo? O Senhor ia estender a mão? Porque ele ia se afundar, ele ia afogar. Mas Pedro prova dessa experiência, querido. Ou melhor, Pedro viu essa necessidade de gritar: Senhor, salva-me. Querido, nós precisamos falar isso nessa manhã. Senhor, salva de mim mesmo. Salva-me das minhas próprias forças. Salva-me dos meus conceitos. Senhor, eu aprendi muito nessa vida, mas eu quero agora aprender com o Senhor. Por isso, salva-me, Senhor. Salva-me. Não só, querido, uma experiência de salvação, de um dia morar no céu, mas uma experiência de transformação. De transformação. Nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Nós somos filhos. Isso só cabe a nós. Querido, sabe qual que é o problema de Bandeirantes? O problema do mundo não é o problema da idolatria, não é o problema, querido, das drogas. O problema não é esse. O problema, querido, é uma igreja caminhar sem uma direção. É uma igreja, querido, que não mais promove a vida de Deus. É uma igreja, querido, que está no natural. É uma igreja que não fala mais com o Senhor. Esse é o problema. Deus julga a terra pela igreja. Deus trata a terra pela igreja, querido. É a igreja que precisa ser transformada. Querido, quem precisa estender a mão ao pobre, ao oprimido, não é o Estado. Não é, querido, as organizações, as ONGs. Não são, é a igreja. A igreja pode transformar a sociedade. É a igreja. É você, olha para a tua irmã e fala: é você. É você, querido, assuma essa responsabilidade. Assuma. Deus te deu isso, querido, por quê? Porque Ele está junto.
Ele está junto. Ele prometeu estar junto. Ele prometeu, querido, estar junto quando nós estendêssemos as mãos. Porque um dia Ele fez isso com a gente. Porque um dia, querido, nós estávamos lá, na sarjeta, e Ele estendeu a mão. Ele estendeu. E o questionamento que Jesus faz com Pedro é: Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, por que você abandonou a fé? Por que você parou de andar pela fé? Por que você parou de andar pela palavra que eu te dei? Por que você parou? Por que você começou agora a andar reparando nas circunstâncias? Por que você parou agora? Por que você parou, querido, de andar por aquilo que eu te dei? Deus está perguntando nessa manhã. É a mesma pergunta que Paulo vai falar aos Gálatas. Ele vai falar: insensatos Gálatas, por que vocês agora começaram uma obra no Espírito e agora estão na carne? Agora estão na força do braço de vocês. Vocês começaram bem, começaram no Espírito. É que nem brasileiro em dia de São Silvestre. Você já viu o brasileiro em São Silvestre? O brasileiro não tem a técnica certa. O que o brasileiro faz? Ele dispara. Ele dispara, querido. 10 minutos você vê lá 5 brasileiros, um do lado do outro. Eu não aguento ver gente correr. Então desligo a televisão. Meia hora depois você vê lá no pódio 3 quenianos. O que aconteceu com os brasileiros? Cansaram. Cansaram, querido. Dispararam. Cavalo era mais para ser paraguaio. Demorar ali na região de Foz do Iguaçu. Então, cansaram. Não se canse, querido. Continue a andar pela fé. Continue. Quem te chamou, querido, vem. Ele é fiel. Ele vai te sustentar. Quem gritou para você: pode vir, vamos fazer juntos. Ele falou: eu nunca vou te desamparar. Quando ele fala: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ele vai falar ali no final: e eis que estarei convosco todos os dias. Olha a promessa dele, querido, olha a promessa. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos andando, querido, como alguém que não sabe o que fazer. Nós temos uma direção, e essa direção é Jesus. Querido, só para correr aqui. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram. Eu quero que você tenha essa quarta experiência. Essa quarta experiência é a experiência da adoração. É a experiência de ser grato a Deus pelo livramento, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. É adorar a Deus. É nos entregar a Deus, de fato. Eles adoraram. Os discípulos não ficaram relatando: olha o que nós vimos, olha o que ele fez, como diz o Galvão Bueno. Olha o que ele fez, não. O que eles fizeram é olhar para Jesus e falar: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente. Querido, é uma experiência de transformação ali. É uma experiência de contato com a glória de Deus. É uma experiência, querido, que você vai fortalecer o teu homem interior. É uma experiência, querido, que você abandona o que você estava fazendo para receber de Deus. Não estou falando, querido, para você parar tudo. Eu estou falando para você estabelecer prioridade na sua vida. Estabelecer uma prioridade. E a prioridade sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser adorado. Sempre vai buscar a presença dEle, querido. E eles o adoraram. E sabe qual foi o reflexo dessa adoração? Sabe o que foi? O reflexo de tudo isso? Foi no versículo 34. Depois eles atravessaram o mar, chegaram a uma cidade. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus. Olha o que teu irmão fala: tem que reconhecer Jesus. Espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram os doentes. E todos foram curados. A quinta experiência que aqueles discípulos tiveram naquele dia
foi experiência de milagres. Foi experiência dos milagres. Você viu, querido, que quando nós o adoramos, é estabelecido um ambiente da glória e os milagres fluem. Fluem. Os discípulos reconheceram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E ali acontece grandes milagres. Que experiência que eles tiveram. Que aprendizado naquele dia os discípulos tiveram. Eles viram Pedro andando sobre as águas. Eles viram Pedro imergindo, afundando. Eles viram Pedro sendo salvo. Eles o adoraram. Eles viram milagres. Eu acho que é isso, querido, que nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que é isso. Nós precisamos ter essa experiência com Deus, um contato com a glória de Deus. O mundo clama por paz. Esse dia eu vi uma naturalista falando, quando ela quer sentir paz, ela vai para o meio do mato, fica em contato com a natureza. A natureza não pode te trazer paz. Pecado não te traz alegria. Viver uma vida que sem ninguém comandando, não te traz alegria. Eu faço o que eu quero, o que dá na minha cabeça, não traz alegria. O que preenche você, querido, é a presença de Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Experiências com Deus. Deus quer nos levar a ter experiência com Ele. Experiência de confiar nele. Experiência de descansar nele. Experiência, querido, de abrir o coração. A experiência de ter contato com a glória de Deus e ser transformado. Nunca mais ser a mesma pessoa. Nunca mais ser aquele estressado. Nunca mais ser aquela pessoa rebelde. Achando que o problema da sua vida é a tua família, é o teu esposo, tua esposa, teus filhos. Não, querido. Assuma nessa manhã e fala: Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo. Senhor, salva-me da minha arrogância, do meu orgulho. Eu quero nessa manhã reconhecer o Senhor. Eu quero te adorar por aquilo que o Senhor é. Amém. Feche teus olhos. Que o Espírito Santo possa produzir vida em você. O Senhor já nos deu vida, vida em abundância. Deixa agora, querido, o Espírito Santo trazer essa consciência no seu coração. Se você precisa de paz, abra o seu coração agora para receber paz. Você que está pensando, querido, como fazer nos negócios, talvez pensando em fechar, Deus está falando para você: entra em contato com a minha glória. Entra em contato. Deixa o meu Espírito falar ao seu coração. Espírito, traz paz nessa manhã. Traz paz nessa manhã. Assim como aqueles discípulos quando Pedro entrou no barco, o vento cessou. Cessa o vento agora e nós queremos só olhar para o Senhor. Comece, Senhor Deus, a ouvir a adoração dos seus filhos. Que a adoração suba até o teu trono, Deus. Receba a adoração dos seus filhos. Receba, Senhor Deus, o nosso pedido de socorro. E a tua palavra diz, Senhor Deus, que os teus ouvidos não estão surdos, Senhor Deus. Tua mão não está encolhida para que não possa estender para nós. Nós agora queremos pegar nessa mão. Nós queremos, Senhor Deus, junto com o Senhor, voltar para o barco. Voltar para o barco, Senhor Deus, e te adorar. E poder te adorar. E poder ver a tua glória em meio da nossa família, no meio da nossa casa. Produz isso, Espírito Santo, em nós. Traz paz. Conforta-nos nessa manhã. Consola-nos nessa manhã, Senhor. E que possamos ter sabedoria para lidar com os problemas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tenha um dia abençoado na presença dele. Em nome de Jesus.
Aleluia. Podem se sentar. Amém, querido? Que palavra, né? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do Renato. Amém? Essa palavra vai estar no Facebook às 7 horas da noite. Aí você abre a página lá da Comunidade Pão da Vida e você termina de recebê-la no teu espírito. Amém? Às 19 horas nós temos culto. Quinta-feira nós vamos ter o drive tour, se não chover, né? A gente vai ter o tempo de oração. Querido, essa semana nós tivemos a reunião do comitê do Covid e nós ficamos um pouco espantados aqui com Bandeirantes. A curva aqui na nossa cidade, ela deu uma subida. E não só em Bandeirantes, mas a nossa regional. Eu recebi ontem o relatório, nós estamos aí com 71% de ocupação dos leitos. Então são menos de 30% de leitos hoje que estão desocupados. Então infelizmente nós não temos muitos mais leitos e se todo mundo ficar doente de uma vez só, vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Aí talvez nos assuste um pouco, né? Mas ainda a igreja é o lugar que nós temos visto segurança pelas normas que nós temos feito, o distanciamento, o cuidado. Então a igreja continua sendo muito mais segura que o supermercado, que é as lotéricas, né? A igreja continua. Então, em tudo isso, eu não quero gerar medo no coração de vocês em hipótese alguma. Eu quero que vocês tomem cuidado com o distanciamento, né? Toda aquela higienização, tá bom? Não é medo que eu quero gerar em vocês. Quero gerar, sim, uma responsabilidade à vida de vocês, tá bom? Fica em pé, receba a bênção, coloca a mão no teu coração, e diga assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, e que ela seja implantada na minha vida, amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa, os empreendimentos das tuas mãos. Vai na paz, não cumprimente ninguém. Shalom, shalom. Tenha um bom almoço, uma boa semana, debaixo da graça de Deus.